Capítulo 2 O Garoto Odiado. Em outra manhã, Rudal saiu para correr de novo. Completando 10 anos, Rudal aprendeu a controlar a mana através de seu corpo para correr em uma velocidade alucinante. Se ele corresse no jardim, seus pais e os servos iriam reclamar, então agora ele saía do castelo e corria ao longo do muro externo da cidade. Para ser mais preciso, ele corria perpendicularmente ao muro. Tão grande era a velocidade que ele atingia. Ele costumava correr até o momento em que seu estômago começava a roncar e, acreditando no relógio de seu estômago, ele voltava para o castelo só para encontrar o café da manhã recém-posto na mesa. Em um quarto solitário, ele tinha seu café da manhã. A vida diária de Rudal não mudou em 5 anos. Ele preservava suas boas maneiras enquanto comia, e sem falha. Obrigado pela refeição. Ele dizia suas preces. Vendo ele desse jeito, os servos achavam Rudal um esquisitão. Por falar sozinho em um quarto vazio, mesmo depois de 5 anos, o tratamento de Rudal não mudou. Mas mesmo assim, Rudal não estava triste. Para Rudal, que sonhava apenas em ser um dragão o quanto antes possível, não havia tempo para se preocupar com essas bobagens, e ele nem sabia o que era gentileza para começo de conversa. A única vez em que ele estudou sobre isso foi no reino dos livros. Ultimamente, ele fazia cada vez menos perguntas para seu tutor. Seu tutor concluiu que ele só tinha desistido de estudar. Mas Rudal apenas viu através das habilidades que seu tutor possuía. Ficou cada vez mais evidente que ele não conseguiria nenhuma resposta mesmo se ele perguntasse, assim ele decidiu estudar por conta própria. Ele fez vários pedidos a seus pais para conseguir um novo tutor, mas eles não o levaram a sério. O motivo: esse tutor era muito elogiado por seu irmão mais novo, Flust. Eles até passaram a gostar do tutor que dizia que Flust teria um grande futuro pela frente. Mas até Rudal tinha alguém que podia respeitar. Seu instrutor de esgrima ex-mercenário. Ele não tinha nenhuma relação com o jovem Flust. Flust era ensinado por outro famoso mestre espadachim. Treinamentos de artes marciais e técnicas de espada para combates de curto alcance moldaram o corpo de Rudal. Foi devido ao fato de poder experimentar isso em primeira mão que Rudal respeitava o soldado, mesmo que ele ainda fosse ridicularizado de vez em quando. E um dia, uma reviravolta aconteceu em sua vida. O nascimento de uma irmã mais nova. Suas 2 irmãs que iriam completar 3 anos de idade não eram gêmeas. O pai de Rudal andou plantando sua semente em outros lugares. A primeira era Ercelica, nascida da mesma mãe que ele, a outra era Lena. As 2 recebiam tratamentos totalmente opostos. Ercelica era sempre mimada. Enquanto isso, Lena só recebia o mínimo necessário de interação. Em Courtois, onde cabelo louro era o mais comum, Lena era uma garota que possuía uma rara combinação de cabelos e olhos pretos. Ela ficava trancada em seu quarto com muita frequência. Ainda assim, entre Lena e Rudal, uma estranha repetição de encontros iria acontecer. O quarto de Rudal ficava no 2º andar, enquanto o de Lena ficava logo abaixo do seu. Como Rudal começava a se mover todos os dias junto com o nascer do sol, sair pela porta da frente logo se tornou um incômodo. Ele passou a sair do quarto pulando a janela. A primeira vez que Lena o viu fazendo isso, ela o achou uma pessoa muito suspeita. E a partir desse dia, ela passou a acordar nesse horário para observar esse indivíduo suspeito. Acordando ao nascer do sol, saindo e voltando todos os dias no mesmo horário. Foi um tempo depois que ela descobriu que esse era seu irmão nascido de outra mãe. Nessa época, a impressão de Lena sobre Rudal foi legal. A jovem garota era do tipo estranha. Lena tinha uma natureza parecida com a de Rudal. Era o tipo de pessoa que agia sem pensar, uma garota que comia direito e dormia bastante, e Lena desenvolveu um interesse por Rudal. Ela iria segui-lo por aí todos os dias para vigiar suas costas. Talvez, por causa disso, o nome de Lena logo estava entre as fofocas da mansão como a sombra persistente. O estranho Rudal acompanhado de sua estranha irmã mais nova, isso continuou apesar do desdém dos servos. O que você está fazendo aí?
Um dia, tendo terminado seu treino com espada, Rudal decidiu se dirigir a Lena antes de voltar para seu quarto. Ele já tinha percebido ela há algum tempo e ignorava isso de propósito. Mas como isso continuava dia após dia, ele começou a ficar sem paciência. Quando ele se virou, ele viu uma garota que nunca tinha visto antes. Essa foi a impressão de Rudal. Como Rudal era fundamentalmente desinteressado nas relações humanas da mansão, ele nem sabia da existência de suas irmãs. Ei! Lena o deu algo parecido com um cumprimento e começou a encará-lo curiosamente. Rudal estava encrencado. Ele nunca esperou por um cumprimento como esse. E ele acabou ficando interessado. Ei! Desse dia em diante, Lena corajosamente se aproximou de Rudal. Rudal tinha algum interesse na garota que o perseguia tão incansavelmente e aprovou isso. E eles foram juntos para tomar o café da manhã. Bvu! Isso é amargo. Quando ela mordeu um vegetal, Lena reclamou com Rudal. Rudal comeu isso por 5 anos, então ele não se importava. Mas, falando de modo geral, as refeições de Rudal tinham um gosto horrível. Está cheio de nutrientes, então você precisa comer tudo. Mastigue bem. Não, você não pode só engolir, você precisa mastigar. Com a amargura abrindo um buraco em seu estômago, Lena engolia antes de sentir o sabor da comida. Isso era uma surpresa para Rudal. Tal método existe, pensou ele. Parece que Rudal e Lena eram mesmo dois idiotas. E ele ajudou ela com seus estudos também. O tutor particular não era nada mais do que uma existência que meramente existia e, mesmo se Lena estivesse no quarto, ele não diria nada. 1, 2, 3, um monte. 4. Quem sabe Rudal pensasse nela como um incômodo no início. Mas ele percebeu o quão importante era a existência de Lena para ele, quando ela pegou um resfriado. Quando aquela que sempre o seguia por aí não estava por perto, ele não pôde fazer nada além de se preocupar. E vendo ela o seguindo no dia seguinte, Rudal se sentiu aliviado. Percebendo isso, Rudal perguntou: Você estava sozinha? Por quê? Por nada. Agora não seja teimosa, você precisa mastigar e comer direito, como eu já te disse, não engula sem mastigar. Pelo fato de ele poder ter uma conversa no café da manhã, Rudal fez seu primeiro agradecimento com sinceridade na vida. Em outro dia, Slust e uma garota que ele não conhecia vieram andando pelo corredor da direção oposta. Rudal e Lena tinham negócios a resolver, então é claro que eles seguiram em frente. Mas Slust e aquela garota também andaram bem no meio da passagem. Rudal era o filho mais velho. Então quando ele andava pelo corredor, ele raramente cedia a passagem. Ele andou até Slust. Atrás de Slust, alguns servos seguraram a respiração enquanto observavam a situação. Irmão, você poderia me deixar passar? Slust, eu sou seu irmão mais velho e eu acho que minha posição é mais alta do que a sua. Irmãos separados por apenas 1 ano, mas as pessoas ao redor achavam Rudal um idiota, enquanto Slust era considerado um prodígio. Rudal-sama, Slust-sama está com pressa, então, se você não conceder a passagem. Um dos servos disse isso, mas Rudal não se moveu. Sem expressão, ele se manteve no lugar e esperou pelo outro grupo para ceder espaço. O único irritado com tudo isso era Slust. Slust sempre escutava isso pela casa. Se Rudal não estivesse aqui, aquele que se tornaria o herdeiro seria Slust. Assim, ele tinha uma excessiva antipatia pelas atitudes de Rudal. Conceder a passagem para Rudal era inaceitável. E diante dele, sua irmãzinha fofa, Ercelica, pegou a mão de Slust enquanto encarava Rudal, o irmão com quem ela não se envolvia. Os servos no local sabiam que isso não seria bom. Assim, pensando que seria apenas um atalho, eles guiaram Slust por um caminho diferente. Slust virou suas costas para Rudal conforme caminhava para longe. Olhando para seu irmão, Ercelica disse: Você só precisa ficar longe dele. Irmãos de sangue com uma grande muralha entre eles. Rudal e Slust ainda teriam muitas rixas diferentes depois desse dia.